Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente para, desta feita, voltar a tratar de um assunto deveras importante que vem tomando aí realmente bastante o nosso tempo e também tem chamado bastante a nossa atenção em função da repercussão que ele vem tendo. Bem, o título da nossa live é Meu pronunciamento sobre médium de cartas consoladoras que está se dizendo perseguida. Mas, inicialmente, eu queria dirigir a palavra aos pais e às mães que têm vindo, inclusive, alguns até aqui ao canal, uns têm se manifestado em outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais de maneira geral, aqui mesmo também no YouTube, porque algumas explicações têm que ser dadas, né? E também alguns apontamentos que são necessários. Bem, vamos lá. Vamos fazer uma breve retrospectiva. Já faz mais ou menos um ano que nós lançamos uma campanha, né, solicitando à referida médium que faça, né, se submeta, assim como vários outros médiums, a uma pesquisa. Tá? Eu vou citar aqui alguns outros médiums que participaram dessa pesquisa em ambiente acadêmico, inclusive. Eu, Arthur, sequer faço parte desta equipe, tá? Como eu já expliquei em outras ocasiões, ok? Vou citar aqui o Orlando Noronha, o Newton Stuck, o Newton Souza. Eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum assim, né? E o Alaor Borges. Esses é que eu, de cabeça aqui, me lembrei e anotei no papel aqui do lado. Tá? Só que tem uma diferença, pessoal. Nenhum desses médiuns que eu citei aqui, nem os outros que eu não citei e que foram pesquisados, tiveram sequer uma única denúncia de problemas ou irregularidades em suas mensagens. Tá? Alguns podem achar que nós temos alguma coisa contra esta médium lá de Brasília. Em absoluto, tá? Nós não a conhecemos, nunca estive com ela pessoalmente, tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, ela mora aí no Distrito Federal, tá? Eu não tenho parente nenhum do Distrito Federal. O máximo que eu cheguei perto do Distrito Federal foram duas ou três vezes, tá? Na vida. A primeira eu trabalhava numa empresa de segurança, eu era tradutor lá, a Rio Forte, que não existe mais, e fui entregar uma tradução minha na embaixada norte-americana, em nome da empresa. Na segunda vez, eu fui tirar um visto, renovar o meu visto para os Estados Unidos. E na terceira, eu fui visitar um amigo da mãe do meu filho menor. Foram as 3 vezes que eu fui a Brasília. Tá? Não estive mais lá, não tenho muitos contatos lá. Os contatos são de movimento espírita e de pessoas que eu também nunca vi pessoalmente, ok? Vou deixar aqui tudo muito claro, muito cristalino, e vocês vão entender o porquê. Pelo título, você já deve imaginar, né? Que está se dizendo perseguido. Nós vamos chegar lá, ok? Então, nós falávamos que nenhum desses médios que foram pesquisados tinham qualquer sombra de dúvidas ou sequer apareceu qualquer coisa na internet contra eles. No entanto, pessoal, desde antes daquela live que lançamos a campanha do aceita, né, fazer a pesquisa, aceita, desde antes nós não nos cansamos de receber no nosso WhatsApp uma série de vídeos que só agora eu estou colocando aqui. E não é nem a metade ainda. Tá? Quer dizer,
São vídeos, pessoal, em que a gente vê claramente o seguinte, né? Tudo aquilo que eu vou repetir aqui, eu não estou, e aliás vou dizer o seguinte, eu não estou acusando ninguém de nada. Você só acusa quando você tem, assim, uma certeza absoluta, né? No entanto, né, há suspeitas. E não é só o Arthur, tá? Vários confrades no movimento espírita, e não são poucos. Muitos que virão aqui a essa live, que não nos conhecem, eu vou lhes dizer o seguinte. Nós temos, por exemplo, um programa da Rai TV, que é a Rede Amigo Espírita, que é um canal com 500.000 de assinantes, 500.000 de inscritos, chamado Polêmica Espírita. Nós estamos no 104º programa. São poucos os divulgadores espíritas que tiveram lá mais de uma vez, tá? Então, eu vou arredondar aqui para 90. Todos esses 90 divulgadores espíritas recebem, por exemplo, e têm conhecimento desses vídeos que eu ando publicando aqui no canal, porque eles chegam para mim pelo WhatsApp. E a gente vê que são produções, digamos assim, bem distintas umas das outras. Eu não sei quem é que está elaborando, só sei que são pessoas que conhecem da sistemática do espiritismo, tá? Ou podem ser também algum pai, alguma mãe que pode ter verificado que a sua cartinha não estava lá muito condizente. Uma vez que se constatam em todos esses vídeos que as informações prestadas por essa médium se encontram claramente visíveis nas redes sociais das pessoas envolvidas, do pai, da mãe ou do próprio indivíduo desencarnado, quando, obviamente, né, ele estava aqui entre nós e tinha lá um perfil nas redes sociais. Tá? Sem contar outros detalhes, tá? Como pedir a inscrição 1 a 2 meses antes, tá? Com o nome completo, etc, etc. Enfim, tem muitos detalhes aí envolvidos, pessoal, que não fazem parte da sistemática de outros indivíduos que trabalham nessa área, né, no espiritismo das cartas consoladoras. A sua grande maioria trabalha como Chico Xavier trabalhava. As pessoas vão lá, não dizem nada, não preenchem nenhum cadastro com grande antecipação, no máximo ali algumas poucas horas, enfim. E sendo que eles psicografam ali na hora, tá? Sem levar bilhetinho, sem levar caderninho, sem nada disso. Tá? Então, é o mínimo que a gente deve esperar de um trabalho desse, é essa clareza, essa transparência. Agora, queridos amigos, tudo isso poderia estar sendo evitado caso a referida médium lá do Distrito Federal tivesse aceitado o nosso convite, que não é o convite do Arthur, não sou eu que faria a pesquisa para ela, eu não sou o único. Seriam os mesmos pesquisadores que pesquisaram o Orlando Noronha, o Newton Stuck, o Newton Souza, Alaor Borges e tantos outros. O Alaor Borges, por exemplo, esteve no Polêmica Espírita. Vejam que nós não temos nada contra médium nenhum. Inclusive, algumas pessoas vão dizendo, ele é misógino, de certo querem dizer que só por ela ser mulher é que nós estamos aí pegando no pé, como estão dizendo, né? Ando dizendo por aí. E tem outras coisas que ando dizendo que eu estou, né? Que eu pude ter acesso, que a gente vai ver daqui a pouco, ainda mais sérias. Tanto não é que, por exemplo, aquele pseudo-médio, aquele falso médio que foi para o Fantástico e que agora vai fazer uns 5 anos desse grande escândalo, era homem. E nós apoiamos a iniciativa de pesquisá-lo, e inclusive de denunciá-lo, como se viu claramente que as cartas que ele
dizia psicografar eram falsas, né? Tanto é que os mesmos erros que por vezes tinha nas redes sociais, as cartas continham, né? Estavam nas cartas, né? Fora outras coisas, né? Outros indícios. Outra coisa também, pessoal, que a maioria não sabe, é que não são só as redes sociais que podem servir de fonte de informação, tá? Nós já comentamos aqui, nós não vamos nos aprofundar. Existem bancos de dados, tá? Que podem ser acessados por pessoas com acesso, obviamente, né? Com livre acesso a eles, tá? Podem ser ali. Então, as pessoas por vezes dizem: ah, mas o nome da minha avó não estava no Facebook, mas estão em bancos de dados do governo, bancos de dados, alguns são pagos. Então, pessoal, a questão é, se boa parte do movimento espírita se encontra em dúvida em relação a esse trabalho, o que eu faria? Eu disse isso lá na live 1 ano atrás. O que eu faria? Eu aceitaria ser pesquisado na mesma hora. Na mesma hora em que os seguidores dessa médium vieram aqui me acusar de coisas absurdas, eu tomei minhas providências. Eu fui lá, tirei certificados, né, certidões de tudo quanto é lugar, da área civil e da área criminal, e coloquei da área comunidade aqui do YouTube. Está lá para todo mundo ver. Quando perder a validade, aqui uns 2, 3 meses, eu vou renovar. É assim, pessoal. Quando as pessoas desconfiam da nossa idoneidade, o que a gente tem que fazer? É instigar os seguidores para ir lá atacar a pessoa? Não. A gente está percebendo, está vendo, não é só uma percepção, a gente está vendo que, pelo ânimo das pessoas, né, pelo ânimos desse pessoal todo que seguem ela, né, que estão todos no direito, né? Embora no espiritismo esse negócio de seguidor de médium é algo completamente estranho, né? Quer dizer, isso não é admissível dentro do pensamento espírita, mas ok, vamos respeitar aí a convicção, o comportamento dessas pessoas. Antes fosse só isso, tá? Mas essas pessoas estão vindo aqui no canal, estão se manifestando com um ódio terrível, né? Agora, o que a gente percebe claramente? E a gente, inclusive, viu comentários assim, que está havendo, né? O que a gente está percebendo é que essa referida médium está estimulando isso. Ela está instigando os seus adeptos, né, a nos atacar, a, inclusive, né, fazer uma série de coisas. Tá? E aí eu vou aproveitar para dizer o seguinte, que é algo muito sério. Tá? Eu vi um comentário numa rede social onde que consta que, muito recentemente, tá? É uma pena não ter tirado o print, mas eu ainda vou localizar novamente. Mas tinham outras pessoas comentando, inclusive, que ela está alegando que as mesmas pessoas que estão contestando esses vídeos dela, tá, estão perseguindo, vejam bem o que eu vou dizer aqui, isso é muito sério, estão perseguindo os filhos dela. Quer dizer, quem é que está, né, assim, mais frequentemente tratando desse assunto nos últimos meses? É o Arthur Azevedo aqui. Quem mais seria? Eu vejo um ou outro confrade que já milita nessa área das cartas consoladoras comentando, fazendo esses mesmos apontamentos. Apontamentos esses que não são só do Arthur. Há outros confrades, né? Tem o Jorge Hessen, por exemplo, que inclusive é lá de Brasília, mas ele é uma pessoa respeitadíssima, ele jamais faria isso, filho de ninguém, tá? Eu não estou dizendo que ela o está acusando, tá? Mas como ele é lá de Brasília, eu vou citá-lo aqui, ele é um dos nomes, tá? É o que eu me lembro aqui.
que militou, inclusive, milita nessa área de cartas consoladoras, né, e que esteve envolvido como um dos pesquisadores do caso do médium lá do Fantástico. Tá? Então, fica parecendo, né, para essas pessoas que há um interesse nosso em atacá-la, um interesse nosso em persegui-la. E isso acontece, pessoal, pelo seguinte, porque a gente sabe que pode, claro, que predominantemente o público dela deve ser de espíritas ou simpatizantes. Só que a gente sabe, né, que infelizmente, por falta de um aprofundamento maior, essas pessoas ignoram, e não é crime, tá? Elas ignoram, elas desconhecem que isso é algo que, eu já comentei isso aqui, que sempre foi motivado por Allan Kardec, que é a análise das mensagens. Inclusive, nesse canal aqui, muito recentemente, nós estudamos linha a linha, palavra a palavra do capítulo no Livro dos Médiuns chamado Do Embuste e do Charlatanismo. Então, pessoal, isso está dentro de uma normalidade. Isso só demonstra não só o desconhecimento dos seguidores dela, mas o desconhecimento dela enquanto uma pessoa que se diz espírita. Porque eu digo que se diz espírita por quê? Porque ela, sabendo que isso é algo que é ensinado pela doutrina, entende isso como um ataque pessoal. E o pior, se esquiva de fazer uma pesquisa que outros médiuns fizeram. Agora eu pergunto a essa médium, o que ela tem de melhor do que esses senhores? Que inclusive são muito mais velhos e com muito mais experiência que ela no meio espírita. Ela é uma novata. Até o quê? 6 anos atrás, 7 anos atrás, quem era ela no meio espírita? Ela é melhor em quê? Do que todos esses indivíduos aí, muito mais velhos, muito mais experientes, com serviços prestados aí durante anos e anos a fio, décadas. Por que que essa senhora médium, né, não aceita a pesquisa, gente? É fácil. Isso tudo já estaria, nem teria começado se ela tivesse aceitado. Ainda há tempo. E eu ainda disse, está gravado lá atrás, aqui no canal, é só procurar. Os meus seguidores aqui sabem do que eu estou falando, eu não, jamais mentiria. Ainda mais em público e perante os meus seguidores. Eu disse lá, vamos fazer a pesquisa. Por que eu disse isso? Gente, porque já estava rolando isso há muito tempo, tá? Há meses. E o fato de ela ter se negado só, pessoal, desculpa, só nos instigou ainda mais. Só deixou a pulga crescer atrás da nossa orelha. A pulga já não é mais pulga, já é um besouro desse tamanho. Antes era uma pulguinha, agora é um besouro. Por quê? Se passou um ano e a referida médium, né, em que está sofrendo, né, toda essa situação de dúvida perante a mediunidade dela, não aceita fazer uma pesquisa, que seria lá de quê? 2 horas, como eu falei, há pouquíssimo tempo numa live. Então, vamos voltar à questão aqui. Ela anda dizendo, e se eu souber que o meu nome foi citado como sendo alguém que está perseguindo crianças, aí a coisa vai ter que ser resolvida realmente nos tribunais. Porque eu não vou aceitar uma coisa dessa. E já aviso aos adeptos dela. Aqui tem uma pessoa, tá, com 40 anos de espiritismo e não é sentado em banquinho para receber passe, não. Tá?
Assim como todos esses 90 confrades que tiveram lá no Polêmica Espírita e tantos outros que ainda não puderam ir. Por que estariam todas essas pessoas enganadas e ela certa? Por quê? O que tem essa médium de tão especial que ela não possa ser pesquisada ou que não possa ter pessoas desconfiando da mediunidade dela? Isso não é crime, pessoal. Entenda o seguinte: ninguém é obrigado a acreditar nas coisas. Se fosse assim, a gente teria que processar todos os nossos irmãos evangélicos. Sabe por quê? Porque eles não acreditam em Chico Xavier, por exemplo. Eles não acreditam na mediunidade. Os evangélicos não acreditam em nenhuma carta consoladora. Isso 90 e tantos por cento deles. Tem um ou outro, né, um pouquinho mais flexível, né, de uma linha um pouco menos dura, né, que acredita. Mas 90 e tantos por cento não acreditam. E aí, a gente vai processar eles por causa disso? A gente vai dizer que eles estão nos denegrindo porque às vezes eu ou você ou fulano é médium e eles não acreditam e acham que está havendo ali uma teatralização. Gente, as pessoas não entendem que existe liberdade de expressão. Ninguém é obrigado a acreditar no outro. Ainda mais quando há tantos indícios. Eu estou querendo mostrar para vocês que não é algo gratuito. Eu não conheço essa médium, nunca estive com ela, não sei onde ela mora. Eu sei a cidade, é lá do Distrito Federal, mas eu acho que eu nunca passei tão perto. Não teria motivo nenhum de uma pessoa como eu sou uma pessoa comum, professor desde 18 anos, tradutor, formação em relações internacionais. Tenho minha vida normal aqui, ó, tá? Vocês estão vendo, é na minha casa onde se passa isso aqui. Não peço dinheiro para ninguém. Não quero, não estou me candidatando a nada. Não mexam com coisas dos outros. Para quê? Só se eu fosse um louco de perseguir uma pessoa que eu nunca vi na vida, atacar uma pessoa por um gosto pessoal. Jamais faria isso. Isso que as pessoas não entendem. Aí algumas vêm aqui dizer o seguinte: vai cuidar da sua vida, porque isso, aquilo. Quer dizer, veja o egoísmo disfarçado. Tipo assim, eu vou cuidar da minha vida e dane-se se tem gente aí psicografando mensagem consoladora falsa, dane-se para lá. Cadê a empatia nessa hora com a possibilidade, não estou dizendo que estejam, com a possibilidade de pais e mães enlutados estarem sendo enganados? Cadê a empatia nessa hora? É isso que essas pessoas chamam de amor? Você só tratar de uma questão quando ela te afeta diretamente? É isso que a gente aprende com o Espiritismo? E o pior, elas falam do evangelho nessa hora. Gente, se fosse assim, Jesus nem encarnaria no planeta Terra, o problema dele já estava resolvido. Eu não estou me comparando a Jesus, não, tá? Eu estou falando do exemplo que ele nos deu. Nós temos, sim, primeiro, nos preocupar, sim, com a veracidade dessas cartas. Ao contrário dessa médium, que alegou, e eu coloquei isso aqui no canal, né, um trecho, né, que foi reproduzido no canal lá do Rafael, o Mesa Girante, onde ela diz, ela meio que defende, meio não, ela defende o médium do Fantástico, dizendo, como se dissesse assim, que importa que a carta é falsa? O importante é que consolou os corações partidos e enlutados. Nananina, não. Isso foi outra coisa, pessoal, que nos despertou muito a atenção. Como é que você pode compactuar com algo que é mentiroso? Não importa se consolou, os meios não podem justificar os fins. Fulano está consolado, mas a carta era falsa.
Será que essa pessoa baseia a vida dela numa mentira como essa? Que o que importa é aparentar ser em vez de ser? Será que não está havendo um problema ético aí, um entendimento ético completamente distorcido? Como é que uma pessoa vai em público defender um indivíduo, um falso médium, né, que ficou patente que eram falsas as cartas dele? E o pior, dizendo isso, né, que os fins justificam os meios. Ah, não importa que a carta seja falsa, meu. Não importa que os corações foram consolados. Não, Nanina, não. Com isso, eu, particularmente, não vou compactuar. Eu acredito que a maioria de vocês nos digam aí se vocês compactuariam com uma coisa dessa. É como um remédio placebo, né? O remédio placebo. O remédio placebo é isso. Você dá para o paciente e ali não tem substância ativa nenhuma. Mas aí você diz para ele que tem. Aí ele, na base da sugestão, se acha melhor. É o mesmo isso. Então, é a carta placebo. Isso se encontra na doutrina espírita? Onde que tem isso? Que se é possível produzir uma carta falsa para consolar as pessoas. O espiritismo é consolador, mas unido com a verdade, nunca com a mentira. É a parceria com a verdade. A mentira jamais. Então, pessoal, você junta isso tudo, vejam os vídeos. Quem não viu os vídeos ainda, veja os vídeos. As informações, os recadinhos, as cartas, né? Não há absolutamente nada lá que é realmente de extraordinário que não fosse possível se obter ou por redes sociais, ou por banco de dados, como se fala, por exemplo, da árvore genealógica. Vocês sabiam que há banco de dados do governo que remontam a várias gerações nossas, que podem até ser utilizados para montar uma árvore genealógica? Não estou dizendo que ela esteja utilizando disso. Eu estou falando que é possível. O que dirimiria tudo isso? E colocaria um ponto final, querida médium de Distrito Federal. Está até rimando, virei poeta agora. Faça, aceite fazer a pesquisa, que tudo vai ficar ótimo. Eu serei o primeiro a vir aqui. Pedir desculpas publicamente, e não vou apagar depois. Eu vou pedir desculpas publicamente se ficar constatado que a médium do Distrito Federal fez a pesquisa e foi, digamos assim, aprovada na sua mediunidade. Que ela produziu uma mensagem, né, com todos os elementos, sem caderninho, sem tempo, sem nada. É como os pesquisadores lá, eu não sou pesquisador dessa área, os pesquisadores lá, acadêmicos, que entendem do riscado, que vão, ela sabe muito bem quem são, tá? Ela tem contato com essas pessoas, sabem quem são, e eles só estão esperando a senhora médium do Distrito Federal aceitar. E eu seria o primeiro a começar a disparar tudo quanto é vídeo dela. Ela vai me ter como um grande aliado e garanto que todos que estão duvidando também. Vai ficar tudo perfeito. Agora, enquanto isso, nós temos o direito de duvidar. Não adianta ficar mandando as mães fazerem os vídeos. Essas mães, esses pais, infelizmente, não entendem disso. Eles estão alegres, estão contentes, porque realmente acreditam que receberam mensagens verdadeiras. Por isso, claro, eles estão gratos. Agora, tecnicamente, essas mensagens não podem ser tidas, por enquanto, como válidas, porque elas incorrem nestas inexatidões, né? E no fato de serem os nomes das pessoas serem pedidos com muita antecedência, através de um cadastro, e também por
conter informações facilmente obtidas na rede social. Eu mesmo fui pegar um caso desse e fui atrás, tá tudo lá. Teve um último aí de uma moça lá de Goiânia que desencarnou no acidente de moto. Eu fui no Instagram dela, o Instagram dela tá lá, tudo aquilo, e a reportagem tá toda lá ainda hoje. Esse vídeo eu não sei há quanto tempo que rola por aí, mas tá lá até hoje, no site que deu publicidade, né, que anunciou o desencarne dela, o acidente lá em Goiânia, que furou o pneu, parece ter furado o pneu, tá tudo lá descrito. E vi hoje, inclusive, o Instagram dela. Inclusive, ela era Carolina e chamavam ela de Ana, né? E aí a médium diz, ela se chamava Carolina, mas eu não sei por que a chamavam de Ana. Só que ela disse que o espírito estava do lado dela, poderia ter perguntado para o espírito. Se ela ouve o espírito, por exemplo, isso é outra coisa que eu não consigo entender. Se ela está ouvindo o espírito ali, falando um montão de coisa para ela, por que o espírito não fala para ela, olha, me chamavam de Ana ou Aninha por causa disso, disso, disso. Isso não estava na rede social, por exemplo. Por que o apelido dela era Ana ou Aninha, sendo que ela era Carolina? Por que o espírito não falou? Por que só é falado aquilo que nós encontramos e foram encontrados? Né? Nós encontramos porque qualquer pessoa pode encontrar, não é só o Arthur. Está lá. Por que nessas mensagens só constam coisas que se encontram nas redes sociais ou em banco de dados? E às vezes, pessoal, pesquisem aí quem não conhece, tem a chamada leitura a frio e a leitura a quente, ou também chamada de leitura fria ou leitura quente. São coisas que a pessoa deduz. É assim que funcionam, por exemplo, as cartomantes, as falsas videntes e tudo mais. Isso é possível. Novamente, não estou dizendo peremptoriamente que isso esteja acontecendo. Estamos dizendo que há dúvidas, que há suspeitas. E até hoje eu não vejo nenhum código penal que suspeitar da idoneidade de um trabalho seja crime. Agora, eu acho que é crime você, por exemplo, sair por aí dizendo para um montão de pessoas de que alguém que está veiculando vídeos sobre você está perseguindo os filhos, ao ponto até de ela ter... Olha, veja bem, ela diz que está perseguindo os filhos, que ela teve que mudar os filhos de escola. Gente, isso é muito grave. Se eu souber que essas alegações são dirigidas à minha pessoa, eu não deixarei de envindar todos os esforços, já tem 3 advogados, inclusive os 3 espíritas, sabendo dessa história. Se essa médium acha, por ser advogada, ela é a rainha do mundo, que ela pode estar jogando as pessoas contra as outras e nada vai acontecer, porque ela tem alguns contatos lá em Brasília, porque, né, a gente também tem os nossos contatos. O que eu não vou admitir é uma acusação como essa. Eu não sei o telefone dessa senhora, eu nem sei o nome dos filhos dela, nunca vi os filhos dela, eu estou dizendo isso aqui em público. Amanhã ou depois, se houver alguma pendenga na justiça, esse vídeo vai ser utilizado. É no dia 10/10, são exatamente 8h36 da noite. E vocês têm testemunhas aqui. Vocês serão as testemunhas. E vai ficar registrado. Não adianta desfocar do essencial. Nós não estamos falando da moral dela, nós sequer estamos afirmando peremptoriamente que ela seja falsa médium, tá? Mas estamos com dúvida. Novamente, duvidar não é crime. Quantos não duvidam do espiritismo? Eles estão cometendo crime por duvidar do espiritismo? Tivemos um presidente aí que era toda hora chamado de genocida. Imagina se ele fosse processar toda pessoa que chamou ele de genocida. Está errado, né? Está errado. Mas, pessoal, pessoas públicas estão submetidas a isso. Ela não vai agradar todo mundo. Não adianta.
Agora, ela vai agradar a todo mundo? Sim, ela está tendo uma grande oportunidade de agradar a todo mundo. É só fazer a pesquisa. 2 horinhas. Com gente idônea, já que ela está reclamando, e eu nem faço parte, mas mesmo se eu fizesse parte da equipe, eu até viria, nesse momento, de, olha, nem estou fora, para depois não dizer que, né? Porque esse pessoal demoniza tanta gente, e eu não produzi nada porque o Arthur estava lá. Eles começam com, eu já conheço, a gente já tem, com esse perfil, a gente já tem uma experiência de muito tempo. A gente começou no movimento espírita já contestando pessoas assim. Mostrando. E mais uma vez, eu vou dizer, até hoje eu não errei, mas pode ser a primeira vez. Pode ser a primeira vez. Quem sabe a médium do Distrito Federal não tira aí a nossa, né? É a primeira vez. Pode ser a primeira vez que eu esteja errado. Primeira vez que vários confrades nossos, do movimento espírita inteiro, estejam errados. Pode ser. É difícil, mas pode acontecer. E indivíduos muito mais tarimbados que eu, muito mais conhecedores do espiritismo que eu. Então, pessoal, é basicamente isso daí, tá? E ela, acredito, se ela diz, vamos pensar aqui, se essa médium acha e mostra que fala com os espíritos, que ouve os espíritos, né, que, enfim, é uma coisa assim tão natural, ela tem condições, ela mesma se atribui condições de fazer essa pesquisa. Então, por que não faz? Se todos já fizeram, ela é novamente, vou repetir, estou sendo repetitivo de propósito. O que ela é melhor, em que ela é melhor do que essas pessoas que eu citei aqui? Por quê? Sendo que, novamente, paira sobre ela uma nuvem negríssima de suspeitas. Esses poderiam até negar. Orlando Noronha, Newton Stuck, nós não soubemos até hoje. Até hoje não passou no nosso zap um vídeo sobre essas pessoas dizendo, olha, essa mensagem aqui, essa carta consoladora está estranha. Nenhuma. Por que é só dela? Será que aquele ditado onde a fumaça, há fogo, vai se confirmar? Então, novamente, ninguém é obrigado a acreditar em alguém ou no trabalho de alguém. Não é crime suspeitar. Então, se o problema for esse, eu não sei se é realmente um problema. E, aliás, estamos tentando ao máximo preservar, né, a imagem dela, né? Porque o vídeo para a gente, quando chega, é com a cara limpa dela. Quem coloca lá no YouTube tem esse recurso, tá? Do borrar lá, né? Quando você coloca no editor, para quem não conhece o YouTube, você tem lá. Quem está borrando sou eu, os vídeos, o rosto dela. Para tentar, ao máximo, preservar a imagem dela e também, óbvio, né, por questões jurídicas aí e tudo mais, né? Porque ela já andou nos incomodando aqui, porque ela apareceu nos vídeos dela. Então, não vamos, né? Tá incomodada, tá querendo, né, combater. Perceba que toda essa energia que ela está tendo, né, que ela está desperdiçando, digamos assim, em nos combater, em ficar de olho no nosso YouTube para ver se tem alguma coisa, ela poderia. Olha só como é muito mais desgastante, pessoal. Isso é inteligente? Em 2 horas ela resolveria esse problema todo. E ainda ganharia vários aliados para o trabalho dela. Porque eu adoro, chamaria lá para polêmica espírita, daria todo o espaço. Eu sou pequenininho, mas outros dariam espaços ainda maiores. Ela só teria a ganhar. Todos nós já disse isso, eu estou repetindo isso há 1 ano e não entra na cabeça da pessoa.
Depois nós é que temos o problema, somos perseguidores. Mas, poxa, a pessoa não se ajuda, gente. E não importa quem é que está fazendo os vídeos. Essas pessoas que estão fazendo os vídeos são os carteiros. Vocês têm que... Os que acreditam ainda, né, cegamente nessa pessoa, tem que ver o conteúdo da mensagem. Poxa, eu vou ver esse vídeo aqui. Eu vou analisar. Até agora, não apareceu um que me dissesse, não, Arthur, olha, o que está nesses vídeos aí não corresponde à verdade, não é assim. Expliquem. Mas só aparece aqui para atacar, para dizer que eu sou isso e aquilo, como se ela fosse, assim, uma paladina da doutrina espírita, chegou ontem. Não tem histórico dentro do movimento, não tem histórico nem mediúnico. Não passou por centros espíritas. Eu já disse isso aqui sobre outros médiuns por aí. Porque o médium que milita no centro espírita, ele é como se ele passasse num vestibular. Perceberam? É um estágio. Se ele quiser realmente projetar o trabalho dele, né, para o grande público, o trabalho no centro é uma espécie de estágio. É como se fosse o currículo que ele apresenta. Está aqui, ó. A minha mediunidade foi atestada nas reuniões mediúnicas fechadas. E agora eu estou, né, apresentando para o público. Não, cadê? Onde é que está o histórico dessa pessoa, dessa médium? Agora, na hora de trazer ritual da Igreja Católica, de fazer apologia das crenças da Umbanda, aí tudo bem. Quer dizer, a gente vê que não tem uma, entendeu? Não está encaixando, até nem doutrinariamente está encaixando. E ainda malha os espíritas a beça, né? Quando ela, obviamente, se vê contrariada, os espíritas viram os piores das pessoas. Mas aí, para se servir do espiritismo para divulgar o trabalho dela, aí o movimento espírita é lindo e maravilhoso. Eu não entendo essas incoerências, sabe? É difícil da gente entender. Ok? Bem, estou vendo se está faltando alguma coisa aqui. Então, eu vou reafirmar o convite e vou me solidarizar também com os pais e mães. Não adianta, pessoal, ficar com raiva da gente. A gente já faz esse trabalho há muito tempo. Nós estamos amparados na doutrina espírita. Essa médium, ela não é Deus, não é semideus, ela não pode estar simplesmente atuar fora daquilo que o espiritismo, não é o Arthur, que o espiritismo propõe. O espiritismo, a prática mediúnica, sob os auspícios do espiritismo, tem que ter transparência, tá? A coisa tem que ser preto no branco. Nós já tivemos aí no passado, foi citado aqui, problemas com isso. E a gente está vendo, infelizmente, muita semelhança. Deus queira não seja também um segundo falso médio de Fantástico. Deus queira. Imagine o escândalo que isso seria para o espiritismo, para o movimento espírita. Eu realmente poderia estar deixando para lá. Que se exploda, não é isso que os egoístas fazem? Que se exploda? Ah, não. Mas eu não quero ser confundido depois com um falso médium desse aí. Eu não sou médium ostensivo, mas acaba respingando. Se respinga na doutrina, vai respingar no Arthur, vai respingar em todos vocês. Perceba que isso não é algo que possa recair sobre a cabeça de um só. Todos nós, todos vocês que estão nos assistindo aí, têm sim que pressionar para que haja transparência nesse tipo de trabalho. Que é um trabalho que atinge muitas pessoas, né? que alcança muita gente. Tanto é que a gente vê nos depoimentos pais e mães que são católicos, por exemplo. Agora, imagina se daqui a pouco, como já anda, pelo jeito aí, já tem gente verificando que, né, esses problemas, imagina se daqui a pouco vai parar no Fantástico aí. Seria mais uma leva. E o pior, que dessa feita seria, né, caso o pior aconteça, seria uma médium que é recebida pelo movimento espírita, ou boa parte dele, de portas abertas aí. Não são todos, né? Porque o pessoal já está meio
né? Boa parte do movimento espírita não quer essa pessoa já, não, por causa dessas dúvidas. Se ela fizesse a pesquisa, todas as portas se abririam para ela, mas ela prefere ficar apenas com algumas portas. Cidade de Franca, os amigos de Franca, vocês têm um movimento espírita lindo aí. Vamos ter mais cuidado. Vamos parar de idolatrar médium, seja ele ou ela quem for. Tá? Vamos ter mais cuidado com a doutrina. Não fiquemos preocupados em encher centro, não. Qualidade não quer dizer... quantidade não quer dizer qualidade, não. É preferível reunir 10 dentro de um trabalho honesto do que 100 algo que está perigando aí ter problema. Tenham mais prudência. É isso que o Espiritismo nos diz. Tenhamos prudência, não abracemos uma coisa assim tão logo de cara. Como eu falei, chegou ontem, tem que ter mais tarimba. Pelo próprio discurso, a gente vê que não tem sequer um bom entendimento do Espiritismo, um aprofundamento maior. Tem tudo isso que a gente tem que estar avaliando. Eu conheço a cidade de Franca, cidade super limpa, organizada, um povo ordeiro, né, um movimento espírita bastante atuante, bastante, enfim, cheio de... Poxa, vamos, né? Um conselho aí para que vocês manerem. E também, né, que realmente a gente aguarde que essa, né, suposta médium aí se submeta a esse exame e vai estar tudo bem. Nós ficaremos felizes, aliviados. Né? Se é ser um alívio saber que a médium do Distrito Federal, que faz cartas consoladoras, fez a pesquisa, passou pelos testes lá, né, que ela vai se submeter, não é tortura, não é nada disso, tem salinha lá, ar-condicionado, 2 horinhas, pronto, ela não conversa com os espíritos toda hora? Não coloquei um vídeo para vocês hoje aí, que eu recebi, que ela disse que estava conversando com a moça lá de Goiás, que, né, estava lá batendo o maior papo com a moça, olha, dizendo que a moça dizia para ela que, meu pneu furou, pois é, adorava a moto, adorava empinar a moto, pois é. Garanto que os espíritos amigos vão, né, auxiliá-la lá no momento, produzindo um material até interessante, né, trazendo outros espíritos ali, dos consulentes que estarão lá, que ela não vão fazer nenhum, né, não vai ter inscrição com 2 meses antes, ela vai conhecer lá na hora. Né? Então, pessoal, é basicamente isso. Deixa eu ver se vocês têm aí algum comentário para que eu possa, então, né? Às vezes eu esqueci de alguma questão importante, né? Mas vamos lá dar boa noite a Sheila de Siqueira, sempre aqui conosco, ela que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Também a nossa querida Ana Lúcia Pretelli, a Giza Cies, né? Que sempre aqui conosco também. Deixa eu ver aqui, fazendo comentários, eu fico morrendo de rir com os comentários dela. Marcos Vital, que maravilha, aqui conosco. Alex de Almeida, que, nossa senhora, né, nosso querido aí, que infelizmente, né, foi uma das vítimas aí de falsos médios de cartas consoladoras, né, infelizmente, e inclusive, né, participou, né, foi voluntário na casa do falso médium, que hoje, né, no tempinho que lhe resta, que sobra, né, do dia, ele esclarece pais e mães que passaram pelo mesmo problema, né? É um que não se preocupou só com o próprio umbigo, não é mesmo? A gente não pode se preocupar com o próprio umbigo. Não é porque não me atingiu que eu não possa, né, abraçar uma causa, não é mesmo? Nossa querida também Lelide Fernandes de Souza, maravilha, aqui conosco também sempre, na medida do possível, né? Célia Regina Fracaroli, desejando boa noite.
E você, pai e mãe, que conheça outros pais e mães, porque eu sei que o nosso nome aí, né, pelo jeito, tá na boca de Matilde, né? O Arthur Azevedo, já não bastasse aí esses falsos médios já de carteirinha que nos atacam, agora também os pais e mães aí adeptos da médio do Distrito Federal. O Arthur aqui tem uma ficha corrida, mas não é na polícia, não. Tá? Ficha corrida de serviços prestados para o Espiritismo. Tá? Fomos presidente de centro, tá tudo aqui no canal, é só buscar. Presidente de centro, divulgador espírita tempão, evangelizador, nunca persegui criança nenhuma, nunca ameacei ninguém, tá? Todo mundo sabe onde eu moro, enfim, né? Gente, trabalho em educação até hoje, desde 18 anos. Que negócio é esse de perseguir criança, gente? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Tá? Então, se isso foi direcionado à minha pessoa, se eu descobrir que foi citado meu nome com essa patifaria de perseguir criança aí, a coisa vai ficar muito feia. Não estou ameaçando, não. Eu vou exercer o meu papel de defesa, tá? Vou estar me defendendo, tá? Eu não quero entrar em processo nenhum contra ninguém, porém, vocês estão vendo como é que está acontecendo, né? Como que os adeptos depois não querem que a gente chame de seita, né? Isso é bem típico de seita. Cá entre nós aqui, que ninguém nos ouça. Isso é típico de seita. Tá? Tecnicamente, é seita. Seita. Que manda os outros perseguir quem contesta, isso é coisa de líder seitista. Então, a situação só está piorando. Quanto mais a gente está mexendo, mais está fedendo. Então, vamos ter, né, discernimento aí. Vamos lá. Vladimir Cabral, querido também, está conosco aqui, ele que fala de Belo Horizonte. Luciano Alves também aqui conosco. Deixa eu ver quem mais. Enfim, todos aqui são bem-vindos, né? Pessoal, e agora é hora de união, tá? Não é união em torno do Arthur, não é nada disso. Eu estou super bem, tá tudo certo. União para a gente ver se a gente resolve isso daí da melhor maneira possível. Tá? Que ela possa submeter a pesquisa e vai estar tudo bem, né? Não vai ter esse desgaste todo, não vai precisar incentivar os adeptos a fazer depoimento dizendo que a carta foi maravilhosa. Está se desgastando à toa. 2 horinhas já matava isso daí. Sheila Siqueira aqui, a pulga já virou um besouro. Ela gostou aqui do nosso... Isso é tudo da hora, tá? Isso é tudo da hora. Marcos Vital aqui concordando conosco. A Sheila Siqueira aqui, ó. Opinião, você vê que... Pessoal, eu costumo ouvir as pessoas, tá? Eu não sou uma pessoa intransigente. Se os meus inscritos aqui, que eu sei que são 99% atuantes no movimento espírita, se eles disserem para mim, Arthur, eu acho que isso aí você está errado. Olha, Arthur, eu acho que você está exagerando. Olha, Arthur, você vacilou. Gente, na hora, eu peço desculpas e paro. Mas não é isso que está acontecendo. As pessoas estão vendo. Não é coisa da minha imaginação. Tá? Então, é isso. Porque estão dizendo que a gente é maluco, que a gente, né? Tudo, estão falando de tudo por aí. Eu estou vendo nas redes sociais o que está falando. Isso não está pior, né? Porque nem tudo a gente vai achar na rede social. Está até coisa pior aí, vindo por aí. Jamais devemos ficar calados diante de algo que prejudique o nosso próximo. Gente, isso eu acho tão óbvio, né? Que a Shirley tá aqui dizendo, que nós dissemos há pouco. Isso é óbvio. Se todo mundo ficar só pensando no seu, né, quadrado, então desista da humanidade, porque não dá, né? Bem, aqui vamos dar a voz aqui, o Dagoberto, parece que ele até já andou falando, né? Meu irmão, se existe liberdade de expressão, deixe cada um trabalhar do seu jeito. Será que você não percebeu, com toda essa experiência, com todo esse estudo, não percebe que você é um grande perseguidor? Aí, ó.
Ô, Roberto, eu nem vou lhe responder diretamente, tá? Não tem perseguição nenhuma aqui. Nós queremos explicação. Nós queremos transparência. E estamos convidando há 1 ano já, não só eu, mas outros, né, que ela seja submetida à pesquisa. Você não confia na mediunidade dela? Então, se você tiver contato com ela, Dagoberto, dê esse conselho. Ô, minha filha, ô, né, querida, faz logo essa pesquisa. Acaba logo com isso, né? Tá chato, né? Fica ruim para os rapazes lá, para o Arthur, para os outros, né? Para o movimento espírita, fica essa sombra de dúvida, faz logo. Você não fala com o espírito toda hora, não recebe recadinho deles, lá não vai mudar nada. Os espíritos vão a todos os lugares. Se ela quiser fazer uma prece antes, ela pode fazer tudo, ela pode evocar. Evocação é permitida no espiritismo, tá? É incentivado, inclusive, para Allan Kardec, ela pode evocar, né? Evoca lá o espírito guardião, me ajude, ela vai ser atendida. Se ela tiver coração puro, como ela demonstra ter, e boa intenção, não tem problema nenhum nisso. É só o que a gente está pedindo. E os vídeos estão aí na internet, no WhatsApp, Telegram, tá rolando por aí. Eu não posso fazer nada, tá? Então, e eu espero que você estude, né? Porque, como eu já falei, lá de todos os contatos que eu tenho de divulgadores espíritas, nenhum concordou com você. E aí, quem será que está certo? São todas essas pessoas? Ou será que é a médium? Que está aí no movimento espírita, não chega nem a 10 anos, que surgiu ontem, e que... Será que ela é a única? Será que está todo mundo errado? Todo mundo está equivocado? Todo mundo está vendo coisas que não existem? É questão de raciocínio. Se colocar a emoção só... E espiritismo não é doutrina de emoção, é doutrina racional. E aqui a gente não está cometendo nenhum crime. A gente simplesmente está colocando em dúvida. E isso não é nenhum crime. Tá? Deixe cada um trabalhar do seu jeito. Não. O espiritismo não é bagunça, não, meu irmão. O movimento espírita não é bagunça, não. Não é trabalho, cada um trabalha do seu jeito, não. Você está muito enganado. Tá? Desculpa a minha sinceridade. Todos os meus inscritos aqui do canal sabem da minha sinceridade. Tá? Sabem do meu histórico no movimento espírita. Aqui não tem brincalhão, tá? Não tem brincalhão. Eu não brinco com a dor alheia e nem brinco com nada que envolva o espiritismo. O espiritismo para a gente é coisa séria. Não só para mim, para todos esses pesquisadores é coisa séria. Se tem alguém que quer brincar, então prove que não quer brincar. É só fazer, né? Submeter ao teste, à pesquisa. É muito simples. 2 horinhas, lá na cidade dela, tá tudo resolvido. Shirley Siqueira, ela fica dando uma de vítima, mas aceitar ser pesquisada, nada. Não adianta. Ficar se vitimizando não adianta. É como colocar sujeira debaixo do tapete. Ana Lúcia Pretério, putz, como fazer esse povo entender, né? Pois é, tá difícil, tá difícil. Deixa eu ver aqui mais comentários. Tem alguns que eu não entendi bem, mas tranquilo, que está fora de um contexto, né? Que de certo, algum comentário na hora que eu falei. Se consolar com mentiras, imagine que coisa ilógica. Pois é. E eu também não consigo ver lógica nenhuma nisso. Como fazer o povinho entender que mentira é errado e traz muitas consequências humanas e espirituais? Como? Pois é. Exatamente. Como é que uma pessoa vai defender isso, pessoal? Não dá. Defender uma... a Giza aqui, deve ser o tal da mentirinha da luz, que anda aí nesse movimento espiritualista tacanho, né? Que anda por aí, né? Que os espíritos superiores mentiriam para as pessoas. Vocês verem, né, pessoal? Quanto tempo que a gente não fala disso, né? E aponta quem, né, faz esses absurdos aí, dizendo que espírito superior mente. Shirley Siqueira, Dagoberto, jamais devemos nos calar diante de pessoas desonestas, farsantes, que aproveitam de pessoas inocentes em momentos de tanto sofrimento. Exatamente.
né? Isso caso ela realmente seja, né? É que a gente está querendo saber. Temos o direito de saber. O movimento espírita tem todo o direito de pôr em dúvida o trabalho de alguém que não está seguindo os critérios do espiritismo. Não são critérios do Arthur. O Arthur não é nada. O espiritismo é tudo, tá? Então esqueçam quem está falando. Sigam o que o espiritismo diz. Jamais iremos colaborar com pessoas impostoras. A Francis dizendo, eu que o diga, todas as mensagens que recebo são psicografadas na hora, do jeito que ouço e escrevo. Aí, ó. Pois é. Isso é o correto, né? Sim, Ana, é cada presepada desse povo lunático. Eu não posso fazer nada. A pessoa está se manifestando aqui. Não me culpem, mas eu concordo. Cleia Rodrigues, nem para tudo que eu escuto eu digo amém. Claro, o que esses médios... É engraçado que tem umas pessoas que acham que para tudo se tem que dizer amém. Pessoal, em algum momento eu disse para vocês aqui que vocês têm que aceitar tudo que eu digo? Eu digo para vocês, olha, vão lá atacar fulano porque ele não pensa como eu, que ele emitiu uma opinião. Nunca. Agora, tem casos aqui que eu apresento que são tão terríveis que vocês vão lá realmente, às vezes, reclamar. Mas isso é uma coisa sua, de vocês. Eu não digo lá, vão lá. Não. E eu mostro, né? Eu mostro, tintim por tintim. Então, né? Vamos lá. A Cléia Rodrigues falando, nem para tudo que eu escuto eu digo amém. Nem eu obrigado a dizer amém. Ainda mais a coisas ilógicas, né? Como essas aí. Ana Lúcia Bretelli, Dagoberto, você gostaria que uma situação dessa acontecesse com você? Como se sentiria sabendo que uma carta dessas foi forjada? Pois é. Quem está conosco também aqui é o Nigan, né? Isso aí. Dagoberto insistindo aqui. Sheila, minha irmã, tem coisas na vida... Peraí. Tem que sentir no coração, e para sentir o que vem de Deus, temos que estar alinhados com Deus. Nós estamos alinhados com Deus, meu amigo. Não tem nenhum aqui que não esteja alinhado com Deus, não. Tá? Se nós estamos no movimento espírita até hoje, foi para quê? E outra coisa, nosso canal é desmonetizado, tá? Desmonetizado, ó. Din-din zero. Se eu fosse computar, eu jamais faria isso, mas se eu fosse computar o quanto já foi... Ó, transporte, e tanto que eu já gastei no momento, muito mais saiu do que entrou do espiritismo. Olha, não entrou nunca nada, né? Que até o meu livro, porque eu estava com pressa, o editor lá estava demorando, eu mandei publicar, foi com o meu dinheiro. Aí não recebi o dinheiro todo de volta, porque os livros não foram todos vendidos. Falta ainda um tanto lá. E espiritismo não tem nada de sentir com o coração, não. Tá? Isso não tem. Você sente com o coração quando você sabe que é verdade. A verdade você sente com o coração. Mas se for mentira... E como é que eu vou saber se é mentira ou é verdade? Com o coração, não. É com o senso crítico. Se o senso crítico existe, é para ser usado. Não é enfeite. Cérebro não é enfeite. Claro que o coração tem que ter emoção e razão alinhadas. Não é emoção aqui e não razão aqui e emoção aqui. Não, senão tem desequilíbrio. Tem que ser emoção e razão. Tá? Isso não é o Arthur que está dizendo, é o próprio Espiritismo que diz. O Niga aqui, né? Lick debochando. Tô sendo perseguido. Tá parecendo o mimimi eterno do falso Kardec. É sempre esse mimimi, né? Sempre esse vitimismo, né? Agora, tudo isso, como nós dissemos, poderia já nem estar acontecendo, já há um bom tempo, né? Há um ano, né? E não pode nem reclamar que nós não demos tempo. Porque nós não sabemos desses vídeos há um tempão. Tem vídeo aí, pessoal, tem mais de ano, pelo jeito. Porque quando eu fui ver dessa moça aí, ela já morreu, ela já desencarnou um tempão. Né? E aí, possivelmente, a pessoa tomou conhecimento aí disso daí, foi verificar lá, né, que estava tudo nas redes sociais e nos sites, né? Muita coisa é tirada de site também. O X, que é uma rede social, tem muita coisa no X que as pessoas colocam,
tá? Shirley Siqueira, né? Sim, Dagoberto, mas não podemos acreditar em uma falsa mediunidade, porque com certeza Deus não apoia esse tipo de atitude. Não, pelo jeito que a coisa está, daqui a pouco até isso eles vão dizer que tem que aceitar. Fernando Linhares dizendo, conte conosco, maravilha, isso aí. Os médios Nutella de hoje, não querem perder os dólares, né? Os cifrões, né? Os reais. Vitimizar dá likes. Só estou lendo aqui, pessoal. Não estou fazendo nada, só estou lendo. Pois é, Fernando Linhares dizendo a mesma coisa. Ó. Dagoberto, se fosse um ente querido seu, passaria pano? Pois é, quando é pimenta nos olhos dos outros, né, pessoal? É um baita de um refresco. É ótimo quando acontece só com os outros, né? Você não está sentindo, então... Hoje em dia, Deus está muito diferente. Não é o Deus que eu conheço. Não sei onde encontrar esse outro, mas não condiz com o normal. O justo é repleto de qualidades primordiais. Exatamente. Né? Deus agora passando pano para mentira. Né? Aí era só o que faltava. O Dagoberto, desculpa, mas esse é o velho discurso do não julgueis, falta de caridade. Fala sério. Exatamente. Não é isso que o Espiritismo propõe, né? O Alex dizendo, Dagoberto, entra na fila para entregar um filho, depois entra na fila para receber uma carta falsa. Você sabe o que é isso? Aí, ó, sendo chamada a atenção por alguém que, né, foi vítima, né, e despertou, né, e não perdeu nada com isso. Muito pelo contrário, está até mais feliz hoje, né? E no momento certo, eu acho que até já conseguiu, né? Mas conseguiu com médium sério. Né? O Alex conseguiu a carta, só que foi com médio sério. Aí a coisa já mudou completamente. Ele verificou, né, que não tinha nada de rede social, banco de dados ali. Se eu não me engano, acho que foi isso. Shirley Siqueira, Dagoberto, não podemos deixar que pessoas sejam enganadas. Isso é muito triste. Imagine se fosse com você. Pois é, você vê que eu não estou tão maluco assim, né? Essa equipe são pesquisadores de quê? Formados em quê? Desculpa, eu realmente não sei, por isso a dúvida. São pesquisadores, tá? Tem um pesquisador da Universidade de Juiz de Fora, que é psiquiatra e espírita, tá? Tem outros psicólogos, é uma equipe multidisciplinar, tá? Que vai montar ali um ambiente, tá? Onde ela não tenha nenhum contato com nada, tá? O celular vai ficar de fora, só vai saber dos consulentes na hora, enfim, né? Tudo organizado de modo a que se possa obter uma comunicação em que não se duvide que a pessoa, por exemplo, né, possa ter contato com alguma dessas pessoas anteriormente. É isso, tá? Mais nada. São pessoas super preparadas e que já, inclusive, submeteram ao teste os médiuns Orlando Noronha, o Newton Stuck, o Newton Souza, a Laura Borges, entre outros. Tá? Yara, né? Yara. Beleza. Bem, deixa eu ver aqui o que mais. Se ela recebeu uma carta falsa, não cabe a nós julgar. Não foi uma, meu amigo. Eu acabei de dizer que foram... Aqui eu já perdi até um número. É só ver aqui no canal. Só aqui no canal acho que tem umas duas, né? 2 ou 3, enfim. Tô até sendo bonzinho de não colocar tudo, né? Bonzinho aí, porque pegando leve, né? Não é uma carta só, meu amigo. Ninguém aqui, você está querendo ensinar o padre a rezar a missa, tá? Novamente, tá? E não é só um padre, não. Tem vários padres aí super desconfiados dessa missa aí que ela tá, tá? Ninguém tá de brincadeira aqui, não. Ninguém, não tem prazer nenhum de fazer uma live como essa, muito pelo contrário. Poderia estar fazendo os meus programas do que é o Espiritismo, estamos estudando o livro do Herculano Pires, o Centro Espírita, e estamos aqui, olha aí. Né? Tá fazendo a gente deixar o estudo para porque ela está incentivando pessoas como você a falar coisas, está dizendo absurdos sobre a nosso respeito, porque está lá, a gente encontrou na rede social. Ele está perseguindo criança. Você acha isso justo? Você acha que eu aqui do Rio de Janeiro ia perseguir criança lá em Brasília como, meu amigo? Ponha raciocine, gente.
Parem de ser gado que dos outros falam. Ouça os dois lados, não é só um lado, não. Tá? Aqui não tem brincalhão, não. São 40 anos de espiritismo. Tá? Você não está lidando com um bobo, que uma cartinha falsa. Não é isso, não é nada disso, não. E não é só eu, não. Será que eu vou ter que repetir quantas vezes? Meu Deus do céu, que dificuldade. Isso é sinal de fanatismo. Me desculpa, mas isso é coisa de gado fanático. Nós não estamos afirmando, só estamos mostrando que está em muitos problemas, em várias comunicações, em várias cartas, em vários recadinhos. Tá? Não é só uma, a gente não seria louco de vir aqui perder o nosso tempo ou gastar o nosso tempo por causa de uma. Tá? É uma coisa que está mobilizando, assim, chamando a atenção de muitos confrades espíritas, até muito mais capacitados, mais velhos, com mais anos ainda do que eu de espiritismo. Tá? Simone Riela, tu falas demais, mas de quem tu estás falando? Não posso aqui dizer. É só assistir aqui o canal que você vai saber, tá? Não posso estar dizendo muito nome, não. Os próprios seguidores dão a faca e o queijo. Está tudo nas redes sociais. Qualquer pessoa acessa e pega os dados. Pois é. Eles estão vendo isso, né? Mas não se convencem. É impressionante. O Alex dizendo, minha filha única fez a sua passagem há 8 anos e hoje o que eu tenho é receber uma carta falsa e colocar o rabo entre as pernas e aceitar? Acorda. Quando você sentir muita dor, aí você fala. Pois é, aí, ó. Isso mesmo. Vamos lá, estamos terminando. Vamos ver aqui mais comentários de vocês, né? Isso, a Yara já sabe, né? Estou evitando até citar nome para, entendeu? Para ficar ainda no máximo que a gente pode aliviar, pessoal. A gente alivia, agora, né? Mais que isso não dá. Ela, ó, mais uma aqui dizendo do charlatanismo em Bush, tem que ler. Se não ler, vai achar que tudo é lindo, maravilhoso, que só tem gente honesta no mundo, que todo médium é santo. Esse é o espírita do movimento, né? Que não estuda Kardec. Aí dá nisso, né, pessoal? A gente já sabe que os efeitos são esses aí mesmo, né? Ah lá, o Alex dizendo, ó, eu fui enganado e fiz a denúncia no Fantástico, eu não sou omisso, sou atacado, sou ameaçado, porque é uma máfia, né? Se eu morrer hoje amanhã, faz 2 dias, estou aqui, estou pronto para o bom combate. Isso aí. E já sabe, né? Se acontecer alguma coisa comigo, é a máfia, hein? É a máfia. Já podem dizer, ó, se acontecer alguma coisa, souber acontecer alguma coisa comigo, você já sabe mais ou menos onde vocês podem ir, onde a polícia pode começar. Vladimir Cabral, médios assim nem devem ser chamados de espíritas. Sabemos que respingam no espiritismo e no movimento espírita brasileiro, mas nem devem ser considerados. Perfeito. É isso aí. Te chamando de misógino, coisa típica de mau caráter. Exatamente. Pessoal, assista os vídeos que estão postados sobre esse assunto no canal do Arthur. Está tudo explícito lá. Eles querem que eu desenhe, coloque tudo aqui no vídeo. Não dá, não dá. Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também é Kenny Mihalyuch, né? Chegou um pouquinho depois. Bem, é isso, pessoal. Tem muitos comentários, né? Agradeço aí. O Alex dizendo novamente, por isso que o país está dessa forma. Roubou, mas faz. Cartas falsas, mas consolou. É a mesma falta de lógica, né? Nelide, Arthur, é claro que ela não irá fazer o teste, pois ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Exatamente. Ai, é por aí. Deve ser por aí, né? Exatamente. Então ela vai ter que conviver, né, com a dúvida. Vão continuar duvidando dela, né? Bem, para não dizer que nós também não damos espaço, nós já demos espaço para um, vamos dar espaço para outra. É uma Ed maravilhosa, amável de coração sem tamanho. Não duvido. Não consigo entender um espírita que fica criticando o outro. Minha amiga, veja o vídeo desde o início, veja os vídeos que tem aqui. Eu não vou responder, porque seria cansativo, tá?
Shirley Siqueira, vamos lá. Arthur, sabemos da sua seriedade, seu compromisso com a doutrina. Você é digno de todo o nosso respeito. Ninguém vai acreditar nas mentiras que estão falando de você. E que ousem continuar com isso daí. Bom, né? A coisa não vai ficar muito boa, não. Eu tenho todo o direito de me defender contra esse tipo de acusação, né? Tem limite para tudo. Enfim, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais comentários. Edgar Cardoso, como sempre, muito esclarecedor. Grato, Edgar. Temos aqui Alimentando o Espírito Audiolivros. Aí, ó, o site bacana, o canal bacana vocês visitarem. Ó. Arthur, meus parabéns pelo seu trabalho. Você presta um serviço de utilidade pública e ajuda demais a desmascarar essas pessoas que denigrem a imagem do espiritismo. Quem estuda está com você. Grato, muito obrigado. Aí é ao dono do canal Alimentando o Espírito Audiolivros. Isso aí. Fanático é quem critica o espiritismo verdadeiro. Como é que é? O espiritismo verdadeiro não critica outros. Meu Deus do céu. Então tá, então pode fazer tudo, né? Pode psicografar cartas cheias de problemas, com todos os indícios de falso, ninguém pode falar nada. É o que eu já disse aqui, né, várias vezes, né? As pessoas sempre se movimentam quando elas perdem as coisas materiais, quando algo de errado, materialmente falando, elas correm para o PROCON, elas dão queixa na polícia, elas procuram um advogado. Mas dentro do espiritualismo em geral, do espiritismo em particular, elas acham que é bagunça, que pode tudo, não pode, né? Ninguém pode se, né? É uma coisa impressionante. Isso só mostra que essas pessoas valorizam muito mais as coisas materiais do que as espirituais, porque as espirituais, elas dizem, pode correr solto que não tem problema, mas as materiais, elas correm para advogado, PROCON, vai na justiça, mas quando é espiritualismo ou coisas voltadas para o espiritismo, aí vale tudo, é o jogo do vale tudo. Meu Deus, que tristeza, né? Enfim, um dia acorda, né? Um dia acorda. É isso aí. Bem, pessoal, deixa eu ocultar aqui, tem vários comentários bacanas de vocês. Bem, 1h17, eu acho que já está mais do que esclarecido, esse é o meu pronunciamento, tá? Nada temos pessoalmente, novamente, contra alguém, contra quem quer que seja, mas, né, torcemos para que a citada média aceite ser pesquisada e a gente, né, não receba mais, né, esses vídeos aí que já circulam no WhatsApp, na internet, principalmente no WhatsApp, né, que é o mais utilizado, já há mais de anos, só agora que nós esperamos a médium aceitar, não aceitou, enrolou, ninguém nunca mais falou nada, então estamos aqui, né, novamente insistindo nisso daí. E não temos obrigação nenhuma de acreditar nessas cartas consoladoras que ela produz, tá? E não há lei nenhuma que nos force a isso. Existe liberdade de expressão, as pessoas têm opinião. Às vezes é uma opinião favorável, às vezes é uma opinião favorável, e é assim que é a vida. Em vez de se vitimizar, deveria, muito bem, tomar as providências para que toda essa problemática, né, se acabe de uma vez por todas. Bem, para nós acalmarmos os nossos ânimos, vamos terminar aqui o nosso. Tem muita gente falando aí, mas deixa para lá. Vamos terminar aqui o nosso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Espera aí, já estava aqui. Para quem ainda não viu, tá? Temos aqui esse segundo vídeo aqui, ó. Multiplica-se os casos estranhos envolvendo recados e cartas consoladoras. Quem não viu ainda, sugiro que veja, né? Dessa moça aí da moto, né? Temos esse caso aqui, né? Também que colocamos ontem, que o vídeo anda também pelas redes sociais já há um bom tempo. Temos o Zé Medrado falando sobre essa febre de cartas consoladoras, né? Que é um divulgador também bem antigo no movimento espírita. Temos esse vídeo do Divaldo Franco,
né? O médium mais conhecido, né, do movimento espírita, também chamando a atenção. Quer dizer, gente, está mais do que claro que não somos nós unicamente. Tá? Colocamos aqui, ó, que não queremos que isso se repita, fiquemos atentos aos falsos médios. O caso lá do médium do Fantástico. Orlando Noronha, médium pesquisado, também alertando sobre esse mesmo tema. Tá? Temos aqui, ó, Divaldo discorda de Mayra Rocha sobre as falsas cartas consoladoras. Fizemos um vídeo de 18 minutos sobre isso. O que mais? Um vídeo que nós achamos interessante, nós encontramos na internet, ó, mais denúncias envolvendo a cobrança. Aí já não está muito envolvido nas cartas consoladoras, né? Enfim, o que não falta é material e outros que nós possivelmente colocaremos nos próximos dias. Nós vamos analisar, nós quando recebemos o vídeo, nós analisamos, nós verificamos se é aquilo mesmo, se não é, tá? A gente não vai colocando qualquer coisa só porque apareceu no WhatsApp, tá? A gente checa antes, né? Como eu fiz recentemente no caso da moça aí da moto, a gente verifica antes, realmente, já está lá. Carolina está lá no Instagram, enfim, tudo nas redes sociais, né? Bem, deixa eu tirar aqui e vou colocar aqui o nosso vídeo com uma música para a gente encerrar, né? Numa elevação espiritual mais alta, porque o negócio é pesado, pessoal. Você acha que é fácil, né, nós encararmos essa bucha, né, verdadeira bucha? É difícil, né? É bem difícil, ainda mais quando estão aí inventando, né, incentivando os outros a nos atacar, inventando que estamos perseguindo os filhos dela. Eu só espero que meu nome não esteja envolvido nessa, tá? Se tiver, a gente vai ter que se defender. Nós não queremos isso, nós não queremos nenhum tipo de embate, mas eu não vou deixar a minha honra e se falou, vai ter que provar. Tá? Então, novamente, estou repetindo isso daqui porque, né, nós reputamos importante. Então, deixamos vocês aí com a música, né, nossa música de final de estudos, né, de live. Tenham aí uma ótima noite e nos vemos em breve aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, pessoal. Um forte abraço a todos. Bom descanso. Tchau, tchau.